Feche seus olhos, vamos pedir a bênção de Deus. Querido Deus, obrigado porque todos nós estamos aqui. Obrigado porque há pessoas online que estão esperando o momento do abrir a Bíblia. Sendo assim, ilumina nossa mente. Nós chegamos na quinta-feira. Amanhã será um dia de falar da tua morte. E sábado iremos anunciar a tua breve volta. Mas hoje, como cristãos, precisamos reconhecer que há decepções nessa vida. Decepções que o Senhor passou e que os teus discípulos passaram também. Por isso, nos guia enquanto falamos de dor, mas não permita que saiamos da tua querida e amada igreja sem a esperança de vivermos num período que ela não mais vai existir. Em teu nome nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Timóteo, 2 Timóteo. É um livro pequenininho, talvez você tenha um pouco de dificuldade de achá-lo. Li próximo de Apocalipse, mas você volta um pouco antes de Filemão. No capítulo 4. Agora eu vou esperar vocês abrirem a Bíblia. Quem está vindo pela primeira vez aqui na igreja, nessa semana de oração? Deixa eu ver. Ok, eu vi, eu faço fingir que não vi, entendeu? Aí a gente faz assim, ó. Seja muito bem-vindo, eu espero que valha a pena. Você que está assistindo em casa, online, se você é a primeira vez que está vindo para a igreja de Botafogo, online, eu espero de verdade que você possa encontrar respostas às necessidades do seu coração. Todos acharam? Capítulo 4. Então agora deixem aberto e olhem para mim. Das muitas coisas que nós vivemos neste mundo, a certeza que eu posso lhe garantir é que nós vamos ter decepções. É tanto que a prova do amor não é a impecabilidade. A prova do amor é nossa constância em relação às coisas que acontecem e a permanência naquele que nós escolhemos amar. Alguém disse que o princípio ativo, o amor, seria o princípio ativo que só promove o bem. Mas a gente vive num ambiente onde as pessoas não amam. A gente vive num ambiente onde as pessoas não promovem só o bem. A gente ainda está assustado com o que aconteceu recentemente no nosso país. Eu estou falando da escola, eu estou falando de uma machadinha, eu estou falando de crianças. A gente ainda está assustado de ver aquele pai dizendo assim: olha, eu não odeio o assassino do meu filho, porque eu sou cristão, e eu não posso ter esse tipo de sentimento. E eu falar isso para vocês, me lembra o que eu disse ontem, sobre se alguém fizesse mal para minha filha. Não parece um contraste do pregador do evangelho com um pai? Um fala, o outro vive. Uma certeza na vida é que a gente vai ter dificuldades. Eu tenho uma tia que eu amo muito, Cleomar. Ela mora em Barreiras. Essa minha tia, ela é sensacional. Eu já falei dela em muitos lugares. Ela é aquela tia que faz a gente passar vergonha, que conta que deu banho na gente, que viu a gente pelado, e conta isso em público, sabe? É a tia que chega para sua namorada, na época Milena, minha esposa, era só minha namorada, e bota a namorada, e aí pega no bumbum da namorada, e fala que vai casar, que vai ser da família, e aí começa a contar das peripécias que a gente faz quando era pequeno. Gente, eu amo minha tia. Minha tia é sensacional. Ela é aquela mulher abrangente, sabe? Que acolhe todo mundo. Ela não é uma mulher rica. Mas o que tiver em casa, ela serve as pessoas. Ela é demais.
Essa minha tia, Cleomar, tinha uma frase que ela sempre repetia. 2 frases. A primeira era, você é Sena, porque a minha família tem Sena no nome. Ou, você é Oliveira, porque a gente tem Oliveira no nome. Mas a outra frase é, a vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole. Mas só foi eu crescer um pouquinho e tentar buscar viver esta vida, que eu descobri que a vida é dura para todo mundo. A vida é dura para quem tem dinheiro, a vida é dura para quem não tem dinheiro, a vida é dura para quem é magro, a vida é dura para quem é gordo, a vida é dura para quem é preto, a vida é dura para quem é branco, lógico. Para os pretos, os negros, é muito pior, porque tem um histórico de maldade sobre eles. Mas é difícil para todo mundo. Nós temos necessidades reais e irreais. E quando a gente se aproxima de Cristo, o primeiro momento é surreal. É muito bom, gente. É muito bom. A primeira vez que você descobre de Jesus, isso mexe com você e você fica encantado. E quando você ouve uma música, você chora. Quando você vê o pastor pregando, pode ser o sermão mais simples de todos, você se emociona. Quando você vai fazer uma oração, nossa vida! E eu descobri, e esse é um segredo agora, que eu vou quebrar um vidro na cabeça de vocês. Sabe quando quebra um negócio assim que desfaz? No começo da fé cristã, Deus responde mais do que na maturidade da fé cristã. Como assim, Binho? Que conversa é essa? Todo dia agora você vai trazer alguma coisa diferente? Mas é verdade. No começo da fé cristã, nós oramos. Pode reparar. Senhor, perdi a chave do carro, não sei onde coloquei. Eu quero ir para a igreja assistir o sermão, os louvores. Acha a chave do carro. No começo da fé cristã, você fala assim, olha, eu estou com uma dívida financeira, não sei como pagar, Senhor, me ajuda. E aparece o dinheiro. No começo da fé cristã, a gente começa a fazer perguntas e alguém aparece e explica para a gente. Deus entrega no começo da nossa vida, no começo da nossa caminhada, vitórias mais simples. Porque veja, a gente está incomodando Deus por causa de uma chave. A gente está incomodando Deus do universo por causa de uma conta. A gente está incomodando Deus do universo por conta de um amor não correspondido. Quantas vezes na minha adolescência orei a Deus para que Deus tirasse do meu coração o amor que eu sentia por uma pessoa que não merecia. Só que com o passar do tempo, Deus, não porque não queira dar, mas querendo nos amadurecer, começa a demorar em suas respostas em relação a nós. Não é um processo de não entregar, mas é um processo de te levar ao amadurecimento. A Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, revela momentos que Deus testa a gente. E Deus testa a gente para que a gente possa crescer. Vou dar um exemplo, que é o exemplo que mexe muito com minha família. Nós casamos, Milena publicitária, eu formado em teologia e em pedagogia, fui ser pastor lá no Mato Grosso do Sul, em uma cidade que eu sou apaixonado pelas pessoas, chamada Aquidauana, entrada do Pantanal. Lá a gente galopa em onça e surfa em jacaré. E eu não estou exagerando. Milena saiu de Santo André, da Grande São Paulo, gerente de banco, e foi morar comigo em uma casa pastoral, bem velhinha, que não tinha muro, para cuidar de 7 igrejas espalhadas, inclusive uma igreja dentro da aldeia indígena. A etnia terena, a maior etnia fora da região norte, que mora ali na região do Pantanal, a etnia terena. Milena saiu de lá e veio morar, e foi, gente, era maravilhoso. Milena ia comigo em todas as igrejas, subia, descia para um canto, para o outro. Diga de passagem que ela pediu desculpa, porque eu não pude trazer a Liz, porque eu estava visitando desde as 5.
Então eu não podia trazer a Liz, mas ela vai vir amanhã e o presente está guardado, viu, Flávia? Ela está lá com o presente, chorou porque queria vir de todo jeito, mas eu falei para ela, filha, eu não consigo voltar aí e voltar de novo para a igreja, porque eu estava na sequência de visitas. Mas ela ficou triste e me pediram para falar, porque elas tinham combinado na escola que uma ia trocar presente hoje no culto. Tá bom? Ela vai trazer amanhã. E aí, voltando, a gente casou e era muito bom. Milena trabalhava como gerente do Bradesco, eu visitando as igrejas, final de semana ela não tinha um trabalho, ia para cima e para baixo, era uma delícia o nosso começo de ministério. Nós tínhamos uma única cama, algumas casas têm mais de uma cama, a gente só tinha uma, era a cama do casal, o pastor Rafael, a gente chamava ela de cama fronteira. Por que a gente falava que era cama fronteira? Porque a gente pagou R$300 na cama, era o que dava para comprar. E era uma cama tão peba, vocês entendem o que é peba, né? Que ela criou um buraco onde eu dormia e criou um buraco onde a Milena dormia. E para a gente poder namorar, a gente tinha que pular a fronteira. E aí os dois ficavam dentro daquele espaço juntos. A nossa primeira mesa de casal, a gente primeiro ganhou o vidro dos meus pais, de uma outra mesa, um vidro assim parecido com esse. Um irmão da igreja que mexia com madeira tratada de eucalipto para fazer aqueles, eu não lembro o nome, ripões assim que coloca no trilho de trem. O dormente, e aí ele separou uma peça para a gente, e eu mandei cortar, eu lembro quanto eu paguei, R$250. E aí a gente fez a nossa primeira mesa. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar as cadeiras, então era uma mesa chiquetosa, na nossa opinião, com cadeiras de plástico. Levou um ano para a gente comprar as cadeiras, e a gente comprou as cadeiras, e a gente usou essa mesa por muitos anos. Um dia a gente estava no acampamento de carnaval, ou retiro espiritual no período de carnaval, em uma região distante, houve uma grande enchente, transbordou o rio da cidade, para chegarmos na nossa casa só chegávamos de barco, não dava para chegar de outra forma. E no meio do acampamento, minha esposa virou para mim e falou assim, Preta, eu quero ir embora. E eu não sou muito assim a gente já está aqui, não vamos embora, a gente já está aqui. Mas alguma coisa no meu coração disse, vai, leva sua esposa para casa. Nesse período nós estávamos tentando já ter nosso primeiro filho ou filha. Peguei o carro, rodei 300 quilômetros até o local da nossa casa, deixei o carro na cidade, pegamos um barco, atravessamos a cidade de barco, deixei ela em casa, peguei o barco, voltei, rodei mais 300 quilômetros para o acampamento. Chegando lá, estava todo mundo batendo palma, feliz da vida. Milena tinha ligado para avisar para mim que ela tinha no banho descolado o tampão, teve uma hemorragia, e quando ela foi no médico, descobriu que estava grávida e tinha 2 sacos gestacionais. E eu, o que é saco gestacional? 2? E aí minha cabeça disse, 2 e 2, 2 é 2? 2 é 2, né? E aí o pessoal começou a rir, as mulheres rindo, e falou, pastor, é gêmeos e tal. E aí eu não consegui dormir, porque eu comecei a pensar, 2 carrinhos de bebê, 2 faltas e tal, eu com esse dinheiro que eu tenho, na cama fronteira, agora que eu comprei as cadeiras, eu não tinha noção de tudo isso. Milena perdeu o primeiro saco gestacional, perdeu o segundo que se desenvolveu, passamos pela primeira curetagem. Engravidou de novo, segunda curetagem. Nós passamos por vários abortos. Um dia, a gente assistindo televisão, passou uma matéria que dizia o seguinte, garota de 12 anos engravida no Rio de Janeiro. E aí havia um histórico de várias meninas de 12, 11 anos que estavam engravidando, porque dentro do baile funk elas faziam um triozinho, um trenzinho, e nesse trenzinho elas iam transando com várias pessoas, elas nem sabiam quem era o pai. E minha esposa começou a chorar do lado e disse, olha aí, não tem estrutura, não tem condição, não estava servindo a Deus, mas engravidou. E eu, que tenho estrutura, estou servindo a Deus, sou uma esposa de pastor e não consigo segurar uma criança no meu ventre.
Eu lembro das noites que ela dizia assim, tadinho deles, dormindo. Dormindo, ela dizia, tadinho deles. Uma vez ela me perguntou se as crianças que nós perdemos iam para o céu. Um pastor, cuidando de 7 igrejas, fazendo o trabalho, com condição financeira, mas passando uma prova, porque o maior sonho que nós tínhamos era ter uma criança. Veja, a Milena sonhava em ser mãe, mais do que sonhava em ser esposa. Ela dizia assim, o marido vai vir como consequência. Milena sempre foi apaixonada por ter um filho, mas aí a gente levou tempo para descobrir que Milena tem trombofilia. Trombofilia é uma doença que, ao receber o embrião, reconhece como um corpo estranho e expele ele. Eu tive a infelicidade de ter que aplicar mais de 400 injeções na minha esposa. Tem que aplicar injeções antes, durante e depois. Onde é que está Deus nesses momentos? O quarto comprado, as roupas compradas, tudo na expectativa, dinheiro sendo guardado. Onde é que está Deus nesses momentos? A vida é difícil, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu e através dele nós vencemos. Mas quando nós estamos em dor, quando nós estamos sofrendo, quando a saudade não vai embora, quando a tristeza permanece, quando a falta de recursos se avoluma, a gente não sabe para onde olhar e a gente fica perdido. O ser humano é o único animal que continua correndo enquanto está perdido. Se a gente solta um gato, um cachorro, um passarinho, tira da gaiola, ele para em algum lugar, e ele olha para um lado, ele olha para o outro, para tentar entender onde é que ele está. O ser humano não, continua correndo. A gente tem vergonha de dizer que não está correndo. E aí, pastor Rafael, como é que está a sua vida? Estamos na correria aí, né, cara? E aí, pastor Bill, como é que você está aí, cara? Puxado, estou trabalhando para caramba. A gente até pensa mal da pessoa que não está trabalhando igual a gente acha que deve trabalhar. E aí, cara, como é que está a vida? A pessoa fala assim, olha, está bem, está tranquilo, o casamento está ótimo, nunca tive uma fase melhor. Olha, minha conta bancária está maravilhosa. Olha, a partir desses 2 últimos anos, eu estou conseguindo fazer exercício físico todos os dias, e eu nunca tive uma saúde tão boa. E recentemente, eu não sabia, um parente aí, rapaz, morreu e deixou uma herança danada, e parte da herança vai cair para mim. Eu vou para a igreja, e todas as vezes que eu vou na igreja, eu sinto Deus presente. A gente pensa assim, fala assim, desgraçado. Por que ele não eu? Deve ser mentira. Eu conheci uma mulher que era assim. O nome dela é Karen Lúcia, casada com Flávio César. Eu olhava para a Karen e falava, essa mulher não é de verdade. Ai, pastor, eu estou sentindo Deus tão perto. E eu olhava com desconfiança. Pastor, olha, eu acordo de madrugada orando. Ela coordenava o ministério da intercessão na minha igreja. Eu estou orando, está tão bom. Aí o marido diz, olha, lá em casa a gente está super bem sexualmente. Ele falava, olha, rapaz, lá em casa ele pegou. Gente, olha, um casal surreal. Pastor Rafael, me constrangia. Ele constrangeu todos os homens. Quando eles completaram 25 anos de casado, sabe o que ele fez? Ele criou 25 eventos no ano para comemorar com a esposa. E ele chamou o projeto de Endless Love. E sabe onde é que ele foi parar? Acho que no 20º evento, ele pegou a esposa e levou para as Maldivas. Ele fez a renovação de votos lá. E quando o miserável desse meu amigo voltou com essa mulher que é de Deus, reuniu todos os casais para mostrar as fotos. Todos nós homens olharam para ele e queríamos matar ele. Agora, como é que você chega nesse patamar? Mas ele também tem dificuldades. Mas ela conseguiu chegar em um patamar que ela sabe que as provações acontecem, mas ela confia em Deus. E quando você pergunta para ela, ela fala assim, tem essa luta, mas Deus está comigo.
tem essa dificuldade, mas Deus vai resolver. Sabe por que eu estou investindo bastante tempo para contar um pouco sobre a minha realidade? Para contar sobre a realidade de outras pessoas? Para trazer você para perto dessa conexão e perceber que a gente tem coisas boas e coisas ruins e que viver nessa vida é difícil. É por causa do texto que eu escolhi pregar para vocês, e hoje eu vou demorar pouco tempo na explicação do texto, mas muito tempo na aplicação dele. Se você olhar no capítulo 3, no versículo 14, você vai ver Paulo escrevendo para Timóteo palavras bonitas. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredite firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Bonito, não é? Você percebe tremor na voz de Paulo? Você vê que há confiança no que ele está dizendo, sim ou não? Sim ou não? Estávamos visitando eu e o pastor Arthur. O pastor Arthur fez uma Bíblia, pegou uma Bíblia para dar para uma família muito querida e fez a dedicatória na Bíblia. Pastor, vocês sabem, pastor Arthur, andar com ele é andar com a sabedoria do lado. Eu estou aprendendo um monte com o pastor Arthur em cada visita que eu faço. O pastor Arthur fez uma dedicatória assim, ó, leia a Bíblia. O pastor Arthur está aqui? Ok? Tá, deve estar ali em algum lugar. Aí ele botou assim, ó, leia a Bíblia para ser sábio. É o que a gente leu. Aí botou de novo, leia a Bíblia para crer na salvação. Aí ele botou na terceira frase, leia a Bíblia para ser santo. Aí eu olhei para ele e falei assim, o que é isso, pastor? Ele falou assim, são os 3 S's de sucesso do cristão. Sabedoria, salvação e santidade. Olha o apóstolo Paulo, o homem que escreveu 1/3 da Bíblia. Olha para o apóstolo Paulo que foi perseguido, picado por cobra, sofreu naufrágios, foi chicoteado algumas vezes, apedrejado. Paulo era um homem rico, tinha família, gente, não podia ser dentro da ordem dos fariseus, dentro da ordem dos sacerdotes que ele participava, ele não poderia ter a função que tinha se não fosse casado. Ou seja, Paulo perdeu a família por causa do Evangelho. Paulo perdeu o poder financeiro por causa do Evangelho. Paulo vivia de fazer tendas e receber dinheiro que as pessoas enviavam para ele. Paulo escreve agora para o seu filho na fé, descrevendo todos esses aspectos, porque a pessoa acreditou em Jesus Cristo. Acreditou na morte de Jesus, tema de amanhã à noite. Acreditou que Jesus Cristo venceu, mas ele estava perdendo. É por isso que Paulo diz, o viver é lucro e o morrer é quem? Cristo. É assim? Não. Vocês erraram e eu também. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo só perdeu, gente. Paulo perdeu família, Paulo perdeu dinheiro, Paulo perdeu amigos, Paulo perdeu saúde. E isso tudo é escancarado no texto que eu separei para ler para vocês hoje. Olha o capítulo 4. Veja o versículo 9. Lembrando, é logo depois de ele dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e já a coroa da justiça me está guardado por um reto juiz, que não dará somente a mim, mas a todos quanto espero a sua segunda vinda. O texto que eu vou ler para vocês é depois de Paulo dizer esse texto,
que todo cristão gosta de recitar. Combati o bom, a igreja, combate. Completei o quê? A igreja, carreira. Guardei o quê? A fé. E a coroa da justiça está guardada por um reto juiz, que não vai dar somente a mim, mas a todos quantos esperam a sua segunda vinda. É depois de dizer esse texto poderoso, que ele descreve como é que ele estava vivendo. Preparados? Respira aí fundo, que vai ser pancada. Ajeita no banco. Algumas pessoas, esse banco é maravilhoso, outras pessoas não é. Não é? Gente que é igual eu, grandão, assim, com as pernas compridas, ele não é tão bom, não. Olha lá, não é? Eu sei disso. Outras pessoas são grandes como eu. Gente, eu vou viajar de avião. Quando fala assim, viajar de avião, tem gente que fala, viajar de avião. Eu penso, viajar de avião. Que eu não tenho sempre condição de pagar aqueles bancos da frente. Ainda mais agora que eu parei de viajar. Ontem eu recebi a notícia que eu não sou mais cliente diamante. Agora eu vou estar ali. E vai continuar, porque eu não vou viajar mais de avião. Vamos embora. Isso faz a nossa cabeça relaxar para entender. Faz parte de uma sala de aula, faz parte de uma pregação, onde a gente está à vontade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mande-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, e o Senhor vai dar a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Mas, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele, glória por todo sempre. Amém. Olha para mim. Paulo, quando escreve essa carta, Paulo está preso em uma prisão romana, com a idade de 80 para 90 anos. A gente não sabe ao certo. As prisões romanas, onde as pessoas ficavam presas, ainda existem nos dias de hoje. Elas possuem 1,5 metro de altura. De dia, um calor insuportável, e à noite, um grande frio. Paulo começa a descrever na sua carta para as pessoas, ou melhor, para Timóteo, as pessoas que tinham lhe causado mal. E ele descreve, olha, fulano andava comigo, mas preferiu viver de acordo com o presente século. É como se eu estivesse dizendo assim para vocês hoje, olha, todos os que estão assistindo o culto hoje, inclusive aqueles que estão em casa, muitos preferiram curtir o carnaval. Muitos preferiram seguir no terreiro de samba. Muitos preferiram correr atrás do materialismo, ou seja, do dinheiro. Muitos seguiram acreditando que a pós-modernidade é como deve ser organizado a cabeça. Tema que eu preguei ontem. Então Paulo começa a dizer, fulano amou mais essas coisas do que a Jesus. Aí ele continua descrevendo, ele fala, olha, Marcos, traz Marcos.
Talvez você não entenda isso só lendo o texto. É que Paulo e Marcos brigaram. No começo do ministério, Paulo e Marcos eram uma dupla missionária. Só que Marcos era muito medroso. Então, Paulo falava, vamos lá, vamos enfrentar, não importa as chicotadas, não importa os naufrágios, não importa as picadas de cobra, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Marcos, não, mas espera aí, vamos devagar e tal. Aí Paulo, que era muito agressivo na sua crença e na sua postura, perfil, olha para Marcos e fala assim, acabou, sai fora, não vai dar para a gente trabalhar. Já encontrou algum Paulo assim na sua vida? Já trabalhou com algum Marcos no seu ministério? Ele continua descrevendo e diz, olha, Lucas, traz a capa para mim, estou com frio. É um senhor, gente. Você lembra de Davi, que coloca uma menina para dormir com Davi, para que o calor do corpo dessa garota aquecesse o corpo de Davi, que já estava com uma idade. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo mais frio. Nosso corpo não funciona da mesma maneira. Então você vê agora o apóstolo Paulo preso em uma prisão romana de 1,5 metro, sentindo frio, pedindo. E ele pede mais, traz os livros para eu poder ler. Gente, a gente está falando do homem que escreveu um terço da Bíblia. A gente está falando do homem que explicou a justificação pela fé. A gente está falando de combater o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A gente está falando de viver é Cristo, morrer é lucro. Olhem para mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, talvez nessa terra, seja um dos maiores exemplos de Jesus Cristo. Alguém que seguiu Jesus. E está lá, destinado à morte. Perceba que tem Lucas. Olha aqui para mim. Vocês que estão em casa, aquela câmera ali, olhe bem para mim. Sempre haverá Lucas na nossa vida. Quando você disser assim, eu estou sozinho, ninguém está me olhando, ninguém está me apoiando, saiba disso, sempre haverá uma pessoa como Lucas. Talvez você não percebeu, talvez você não procurou, porque assim, a gente tem síndrome de querer ser achado. A gente tem síndrome de querer ser encontrado. A pessoa canta, mas ela chega na igreja, nunca se oferece para participar do coral, do louvor, e aí ela quer ser descoberta, tipo, senta o pastor do lado, ouve ela cantar, ó Pai, lara, lara, lara. Aí a pessoa fala assim, nossa, como você canta bonito, você não deveria cantar no louvor? A pessoa fica 2 anos resmungando, diz que ninguém deu oportunidade para ela. Estou falando de louvor, estou falando de pregação, estou falando de estudo bíblico, estou falando de diaconato, estou falando de todas as funções da igreja. Minha esposa chegou aqui, segundo culto, estava sozinho, lá em cima, não tinha amigo de ninguém. Ela me contou isso. Começou a chorar, sentindo saudade das amigas da outra igreja. Falou assim, nossa, Binho viaja muito para pregar, eu estou aqui sozinha, ali está com as amigas. Começou a chorar. De repente escreveu para as amigas do outro local. Quando de repente ela vira para trás e descobre que tinha uma irmã de uma amiga lá da igreja. As duas começaram a chorar, se abraçaram. Ela falou assim, não estou sozinho. Veja, gente, a gente se sente sozinho na igreja. E eu já elogiei essa igreja aqui, ela é muito receptiva. Mas sabe o que é que minha esposa fez e me contou? Se inscreveu em 2 ministérios. Falou assim, eu não sei onde é que eu vou me encaixar, mas eu preciso me relacionar com a igreja. Eu botou lá para se relacionar com o marketing, botou lá para se relacionar com o Ministério Jovem. Falou assim, o que vier, eu vou estar junto. Por quê? Porque ela aprendeu que ela não pode ter essa síndrome de ser descoberta. E nós temos essa síndrome. E alguém vai perceber que eu sou boa cozinheira e vai me chamar para ajudar nesse sopão que estão servindo. Se ofereça. Procura o pastor, procura o pessoal, se coloca à disposição. É isso, quando você lembrar disso, você vai lembrar do pastor Binho dizendo assim, né? É a síndrome de querer ser descoberto. E outra, tem coisas que a gente só aprende fazendo, melhorando. Eu lembro do meu primeiro sermão. A roupa,
o trauma que foi, calça azul de linho, camisa verde claro, tipo de piscina de linho também, que o charme é o amassado. Preguei da girafa que abaixava para comer e quando levantava não ficava tonta, misturado com o texto de 1 Pedro, não sei nem qual é a relação, tremia, era para ter falado 15 minutos, falei em 5. E tinha uma menina que eu gostava, lembro até o nome, Ludmila. Branquinha, minha mãe dizia que quando ela tomava algum refrigerante de cor mais escura, dava para ver descendo pela garganta. No final ainda me elogiou, era uma bondosa. Gente, sempre vai haver Lucas na nossa vida para nos ajudar, mas às vezes a gente precisa pedir para que eles venham nos ver. Pode ser que muitos não te vejam, mas Lucas vai te ver. Lucas vai te ver. É tão triste essa história porque Paulo chega a dizer: ninguém foi em minha defesa no meu primeiro julgamento. Ele está falando para 7 igrejas que ele plantou o evangelho. As 7 igrejas que ele fundou, que ele falou de Jesus, que ele deu a própria vida por eles. Paulo está sendo julgado e é natural que as pessoas não vão, que as pessoas não apareçam. O que é que vai se colocar nesse momento frente a um julgamento? Vai que cai também e morre. Queridos, viver por esse Jesus que venceu é compreender que muitas vezes nós vamos morrer. Nós precisamos entender que a morte da nossa vida faz parte da vitória de Cristo. Nós precisamos entender que a morte da nossa vida é o que Deus espera. Às vezes nós queremos fazer uma coisa e Deus diz não, e para isso você tem que dizer que vai morrer. Às vezes você quer tomar um negócio que não é bom para o teu tempo do Espírito Santo, você vai ter que dizer não, é morrer para o seu desejo. Há textos na Bíblia que falam como algumas pessoas são dominadas pelo estômago. Amigos, nós vamos ter que às vezes perder dinheiro por causa do Evangelho. Ele venceu e a gente perde, mas quando a gente perde, a gente ganha, porque o viver é Cristo e o morrer. Quem que quer viver nessa miséria, nessa desgraça de planeta? Você faz uma aventura como eu fiz na segunda-feira, subo a Pedra da Gávea, encontro amigos lá, coisa mais linda, você desce, entra dentro do carro e se sente inseguro em cada semáforo que você passa se você estiver próximo da meia-noite. Quem que quer viver assim? Você olha para sua menina crescendo, se desenvolvendo, e você pensa que escolhas ela vai fazer, com quem ela vai namorar, que tipo de vida ela vai ter, será que vai ter condição financeira? A gente vem para a igreja e eu me preocupo muito com isso, do fundo do meu coração eu me preocupo, que tipo de igreja minha filha vai encontrar quando ela tiver 15, 16 anos. Que tipo de igreja ela vai encontrar? Como é que vai ser a igreja de Botafogo daqui 5 anos? A igreja de Botafogo vai ensinar a minha filha a ser missionária? A igreja de Botafogo vai ensinar a minha filha a ser uma plantadora de igreja? A igreja de Botafogo vai criar projetos transculturais para que minha filha participe? Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque quando eu olho o texto de Paulo, quando eu olho a Bíblia, ele me leva para a missão, ela não me esconde, ele me coloca na exposição, não na sombra. E sabe por que eu tirei esse púlpito aqui? Porque eu preciso dizer que quando Jesus venceu, Paulo perdeu a cabeça. Quando Jesus venceu, na morte da cruz, Paulo foi colocado numa prisão romana. Quando Jesus venceu, ele saiu daquele local onde ele tinha expectativa de ser salvo, caminhando com dificuldade, velhinho, 80 para 90 anos, coloca o pescoço em uma pedra ou em uma madeira, vem um carrasco com um machado ou com uma espada. Eu estive na Alemanha alguns anos atrás e eu vi os instrumentos de decapitação. Espadas gigantescas, pesadas, com aro grosso, para poder bater no osso e ter peso e conseguir destroncar e separar. Machados pontiagudos, para que houvesse não só a serra, mas também que eles pudessem fazer movimentos e assim separar a cabeça do corpo. O apóstolo Paulo estava ali, gente. Um terço da Bíblia veio daquela cabeça. Deus usou aquela cabeça para escrever um terço da Bíblia.
Naquele momento estava o grande evangelista da justificação pela fé, e ele se aproxima, coloca, e quando ele coloca a cabeça, vem o carrasco, levanta, e nenhum anjo do céu desce para segurar a mão daquele homem. Está achando difícil tua vida? Está achando que podia ser mais fácil? Está achando que poderia ser bem melhor? Não veio um anjo, não veio um sopro, não veio fogo, o próprio Deus, o Espírito Santo, ninguém veio e o machado desceu, a cabeça do apóstolo Paulo caiu para um lado e o sangue jorrou e deixou a relva toda vermelha. Queridos, nós não temos o túmulo do apóstolo Paulo, porque a tradição cristã diz que uma senhora piedosa recolheu os restos mortais do homem que escreveu um texto da Bíblia e guardou em qualquer canto, para se cumprir as palavras dele mesmo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e eu vou pregar isso sábado, o apóstolo Paulo vai ser ressuscitado de um lugar qualquer, porque o lugar que a gente é sepultado não tem valor nenhum, porque o que mais importa é viver com Cristo pela eternidade. Está difícil a sua vida? Entrega a ela, Jesus. Está complicado alguns problemas, entrega ela a Jesus. Parece que Deus não está falando com você, parece que Deus não está te ensinando, parece que Deus não está respondendo como respondia das outras vezes. É porque Deus está te amadurecendo. Amigos, Deus está me amadurecendo. Eu disse para vocês em um determinado momento que eu não ia manipular vocês e que eu ia ser sincero. Deus está me amadurecendo nos últimos anos. Difícil algumas coisas, perdas, planejamentos, sonhos que eu tinha, Deus foi tirando e colocando outros, e Deus vai moldando, porque Deus não está preocupado se eu vou realizar as minhas conquistas terrenas. Deus está preocupado se eu vou ter uma conquista, e ela é celestial. No céu não vai ser de lugares de primeiros, mas de chegar, e nós vamos chegar juntos. Não é o título que chega no céu, é a crença que chega no céu. Não é a conta bancária que chega no céu, é a graça do Senhor em nós que nos leva para o céu. Não é seu tempo de igreja. Eu sou de ancião, 15, 20 anos. E 15, 20 anos servindo. Porque eu fui departamental. Quantas vezes eu já disse, eu sirvo distrital. Eu estou aqui para servir o Rafael. Estou visitando todos os dias. Por que eu estou visitando todos os dias? Porque eu estou servindo meu pastor. E porque Cristo me mandou. E eu não vou chegar primeiro que ele, e ele não vai chegar primeiro que eu. A gente vai chegar todo mundo junto. Porque Cristo, Ele venceu na sua vida. Então, desapega do teu título, desapega da tua história. Sucesso, gente, passa pela gente. Sucesso não é a gente. Eu estou departamental, eu não sou departamental. Eu estou pastor, mas eu não sou pastor em termos de assalariado. E quando Cristo voltar, ou melhor, próximo da volta de Jesus, que a gente não vai ter mais função, salário, eu vou dizer assim, não, e agora eu não vou mais pregar o evangelho, porque eu não tenho mais o salário que a igreja me paga. É assim? Eu e o pastor Arthur conversando, e ele dizia o seguinte: você tem quantos anos de ministério, Binho? Eu falei 13. Ele falou assim, eu também. Você 13 assalariado e eu 13. Eu achei lindo. E na hora eu orei, Senhor, que eu seja como o pastor Arthur. E quando eu me aposentar, eu encontre uma igreja para deixar eu ser como o pastor Arthur. Há um texto na Bíblia que diz, ou melhor, no Espírito de Profecia, Ellen White dizendo em um livro:
Os portas-bandeiras estão tombando. Quem se levantará para ocupar o lugar deles? Os portas-bandeiras estão tombando. Os portas-bandeiras era quem ia na frente segurando as bandeiras. Quem vai se levantar para ocupar o lugar deles? Veja, se nós olharmos um pouco a história de Botafogo, qual foi a primeira vez que Botafogo teve um pastor tão novo? E Deus não está usando o pastor Rafael? Os portas-bandeiras estão tombando. Quem se levantará? Pastor Rafael. Essa é a primeira vez que eu sou mais velho de um grupo de pastores, porque eu sempre fui o mais novo, porque quando eu li esse texto eu disse, já que estão tombando, eu vou pegar o porta-bandeira, mas daqui uns dias eu vou tombar. Quem vai se levantar para ocupar o meu lugar? Daqui uns dias, aquele homem vai tombar. Ele sabe disso. E é por isso que está usando todo o tempo para falar de Jesus. Quem vai ocupar o lugar do pastor Arthur? Ah, mas eu quero ter uma vida fácil. Eu quero ter uma vida fácil. Amigo, porta estreita e porta larga. Eu vou andar na estreita, chorando, sofrendo, até que o Senhor Jesus me coloque onde não tiver portas e eu possa andar em qualquer lugar. Amém? Davi? Coloca a mão no coração. Lado esquerdo, na maioria das vezes. Por que eu falo na maioria das vezes? Existe uma pequena porcentagem de pessoas que têm o coração do lado direito. Muito pequeno. Pode ser que você esteja. Está sentindo ele bater? Eu sinto, o meu bate muito forte. Vamos entregar ele enquanto Davi canta? E amanhã eu vou fazer um apelo para que você fique em pé e venha à frente. Tá bom? Mas hoje, segura o teu coração e entrega ao Senhor Jesus enquanto Davi canta. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver.
Jesus existe plena alegria. Oh, vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém, amém. Sensacional. A música, o sermão. Glória a Deus. Diga glória a Deus. É bom quando a gente vem para a igreja e sabe que teve encontro com Ele. Não é o sermão de um homem, é a história da Bíblia. Nós somos bíblicos e essa confiança é que nos direciona. Vamos orar? Senhor Deus, nos entregamos em Tuas mãos, assim como fizemos enquanto Davi dirigia louvores ao Teu nome e nós segurávamos o nosso coração. Bom Deus, viver nesse mundo é complicado. É terrível, é terrível. Quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai vivendo, mais difícil é. Olhar a quantidade de pessoas morando na rua, a ouvir as histórias do que acontece nas comunidades, ao ver tantas coisas acontecendo em lares de pessoas que a gente acha que é perfeito. Senhor Deus, há tantos problemas lá fora e a gente ainda causa problema aqui dentro da igreja. Senhor, nos ensina como o apóstolo Paulo, que aprendeu que a Tua morte na cruz nos libertou de tudo e nos deu esperança para tudo. Senhor Deus, o nosso coração é Teu. Prepara a nossa vida no dia de amanhã, dia de feriado. Alguns irão para a praia, alguns irão descansar mais tempo,
mas todos serão tentados a não vir à noite, porque é praticamente os 2 dias principais. Falar da tua morte, falar da tua volta, as pessoas precisam ouvir, e Satanás vai querer impedir que elas venham. Por isso, Espírito Santo, invada a casa de todos da tua igreja, aqueles que estão assistindo online, aqueles que estão não assistindo, mas os incomode e os traga para saber que há oportunidade de salvação em Cristo Jesus, porque temos um Salvador que venceu e vence todos os dias quando nós nos entregamos a Ti. Sendo assim, com alegria, muita alegria, na esperança da tua breve volta, confiando no derramar do teu sangue, nós oramos. Amém, amém e amém.